ele dá essas bloqueadas, assim, é o sistema, não é que vocês estejam errados, tá? É o sistema ali que tá bugado, que tá com erro. Então, fica tranquila. Mas aí, qualquer coisa que o print não tenha ficado bom, pode pedir pra gente que a gente manda de novo. Tá bem, pode deixar, qualquer coisa eu peço. Eu pensei em dar uma olhada nisso, que agora eu tô com muitas aulas, assim, sabe, quase não tô dando conta. Então eu pensei em dar uma olhada nisso depois que acabarem as minhas aulas, daqui a 2 semanas acabam as nossas aulas. Daí eu pensei em olhar e aí qualquer coisa eu falo com vocês. Mas se precisar olhar antes, eu olho também. Mas é que eu tenho medo de ficar olhando e depois me esquecer de avaliar, sabe? E aí me atrapalhar. Só para pedir, então. Tá bem, tá bem. Mas qualquer coisa vocês vão me falando, assim, quando surgir dúvida, né? Oi, Luciano, Elton, bom ver vocês aí. Então, gente, para hoje nós vamos dar um salto quântico na nossa disciplina, né? Porque, como eu estava dizendo para vocês, nós temos mais 2 semanas de aula, nós temos dia 24 e dia 3, e aí a gente encerra o nosso ano, né? O nosso semestre, para vocês é um semestre, em inglês, né? E aí vão entrar outras disciplinas, com certeza. Então, para hoje, nós vamos dar uma puxada boa, tá? Que até agora foi fácil, né? Mas não é nada que vocês não tenham visto ainda, e não é nada que vocês não tenham capacidade técnica de fazer. Mas eu tenho alguns desafios para hoje. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do curso, para vocês verem, né? É a última atividade. Começando com 3 perguntas, né? Do you love me? Do you love yourself? E who do you love? É importante que vocês tirem bem as dúvidas, tá? Assim que vão surgindo, ou durante a aula, ou depois quando estiverem fazendo todas as atividades, ou quando, tá bem? Vocês podem me mandar mensagem, o Argeu é um que me manda mensagem várias vezes, assim, fiquem bem à vontade, tá? Ele tem outros colegas também, né? Então fiquem bem à vontade de fazer isso, certo? Eu podendo, eu já respondo na hora. Então, as minhas perguntas são, né, do you love me? Se vocês me amam, não precisam responder. Do you love yourself? Essa sim, eu espero que vocês respondam muito positivamente, né? Do you love yourself? Vocês se amam? Who do you love? Quem vocês amam, né? Por que eu trouxe isso? Porque dia 14 de fevereiro foi Valentine's Day nos Estados Unidos e ao redor do mundo, que é o Dia dos Namorados, nosso equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil, que é 12 de junho, né? Só no Brasil a gente comemora 12 de junho, os outros lugares do mundo a gente comemora no dia 14 de fevereiro. E aí surgiu bem isso que tem a ver com a nossa matéria de hoje, que é o do, né? Vejam que ele está aqui na frase e ele não tem significado nenhum, né? Ó, tu me ama? Tu te ama? Quem tu amas? E esse do aqui, ele nem precisaria estar aqui na frase. Ele só está aqui, quer dizer, ele não tem significado, né? Ele só está aqui porque a gente precisa dele para dizer que essa frase é no presente. Porque em inglês é muito fácil. Se eu trocar isso aqui pelo did, eu estou fazendo a frase no passado. Se eu trocar isso aqui pelo will, eu estou fazendo a frase no futuro. Então, hoje, o que a gente vai ver é o presente simples, tá? Então, por isso que eu preparei isto hoje para nós. Daí, eu preparei aqui um pequeno podcast com algumas explicações que eu vou dar agora aqui para vocês, então depois vocês podem ouvir, que eu não gosto muito de ouvir a minha voz. Não sou blogueira, né? Sou professora, daí de uma hora para outra a gente tem que ficar inventando essas coisas assim que não tem muito a ver com a gente, mas vamos lá. Faz parte do jogo, né? Do ensino remoto. Argeu, bem-vindo. Que bom que estás aí hoje. Então, gente, voltando aqui para o do e para o does, né? Eles existem, então, para formar o presente simples, para dizer coisas do tipo, eu trabalho, o sol nasce, ela caminha todos os dias, nós almoçamos ao meio-dia, nós temos aula todas as quartas-feiras, às 19h45, tá? Então, para dizer de coisas que são parte da minha rotina, ou coisas que são fenômenos naturais, tipo, o sol nasce todos os dias, a água do mar é salgada, tá? E coisas assim.
certo? Então, para isso, eu coloquei aqui as 3 formas principais que ele aparece, como afirmativa, e vejam que aqui não aparece a partícula do nem das, né? Na negativa, que ela aparece, e na interrogativa, que vai aparecer. Então, a gente diz que o do e o das são verbos auxiliares, eles não têm significado, e estão aqui simplesmente para a gente poder formar negativas e interrogativas no presente, tá? Nós vamos tratar só do presente. Lembram das pessoas, né? I, you, he, she, it, we, you e they. Isso aqui já tem que estar batido, né? Bom, agora a gente não vai mais usar o verbo to be, veja, né? A gente está usando o verbo ir, por exemplo, que é o go. Bom, quando chegar na terceira pessoa, 1, 2, 3, terceira pessoa, a gente considera essas 3 aqui a terceira pessoa do singular. A gente vai acrescentar um S ou um ES no verbo, ou até mesmo um IES, para dizer que ele está. Ou ele vai, ou ela vai, ou ele ou ela vai, tá? Por quê? Porque a gente precisa diferenciar quando chega na terceira pessoa, certo? Na negativa, a gente vai usar, então, a partícula do, ou doesn't, né? Don't, do not, ou don't, does not, ou doesn't. Então, eu não vou, I don't go. Ele não vai, he does not, ou he doesn't go. E assim por diante. E quando eu vou fazer pergunta, a lógica do inglês é sempre essa. Para perguntas, o verbo auxiliar vai para frente, que nem a gente fazia com o verbo to be, que funciona também como auxiliar, né? Então, do I go, eu vou. Do you go, tu vais. Does he go, ele vai. E assim por diante. Até aqui tudo bem, né? Até aqui é simples. Agora, então, a gente vai fazer alguns exercícios que é para tentar fixar isso bem, até a gente fazer uma tarefa para entregar aqui, que vai valer 4 pontos, tá? Mas vamos lá, então. Se vocês puderem abrir aí e fazer junto, senão a gente faz aqui, não tem problema. Vou pegar uma aguinha. Enquanto vocês abrem. Se tiverem dúvidas, vão me parando, tá? Esse exercício agora eu vou fazer com bastante calma, que é para a gente ver bem as dúvidas. Então, esse exercício do Live Worksheets não precisa fazer login nenhum, né? A gente só entra aqui direto. E esse primeiro é da gente, então, marcar ali a resposta correta no que está em azul, certo? Então, o número 1, né? I play, or I plays, football every Saturday. O correto, eu vou fazer alguns sozinha e outros vou chamar vocês, tá? Então, o correto é I play, porque quando eu uso I, you, we e they, o verbo não muda, ele só muda quando existe he, she, it na jogada, que aí eu vou colocar com S. Eu não preciso ficar ansioso e tentar entender todo o resto da frase. Isso aqui, nesse momento, não me importa. O que me importa é eu saber usar o verbo, conjugar o verbo com a pessoa, tá? Então, I play. He. Ó, he é o da terceira pessoa que eu uso S. Então, he plays. We. We não é he, she, it. Então, com we, eu preciso usar don't. Toda vez que eu uso o don't ou o doesn't, o verbo que vem depois, que é o que dá o significado na frase, ele vem sem o S. Então, we don't like milk. Nós não gostamos de leite. Para fazer pergunta, eu preciso colocar o do ou o does na frente. O que depende da pessoa? Nós temos aqui you. Então, com you, eu uso do you, e aí eu vou usar, como eu já disse para vocês antes, toda vez que eu uso do ou does, o verbo fica normal, né? Do you like riding a bike? Tu gosta de andar de bike? Então, agora com vocês. She. She eu vou dizer don't ou she doesn't? O que vocês acham? Pode colar lá naquela tabelinha que eu botei na aula. Aguardo respostas. Muito bem, Luciano. She doesn't.
né? Porque tá lá naquela tabela, tá escrito, isso aqui tem que decorar, não tem jeito. Não existe, assim, uma lógica, o porquê que é, porque é e pronto, tá? A lógica é porque é a terceira pessoa. He, she, it, does. Então, she doesn't. E toda vez que eu uso do ou o does, eu vou colocar o verbo normal. Então, vai ser she doesn't live. Ela não mora na Polônia. Outra coisa importante é a gente entender quem são as pessoas envolvidas no processo, né? Então, Kate and I. Se fosse só a Kate, era she. Se fosse só I, tudo bem, eu, né? Mas somos nós, Kate and I somos nós. Nós é a mesma coisa que we, lembram? E para we, eu uso o quê? Eu uso o verbo direto ou eu uso es? Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. E aí, tidy or tidies? Se é we, é nós. Para nós, eu vou usar tidy. Our rooms every day. Então, nós arrumamos. Não, é porque são duas pessoas. Né? Somos nós. Se fosse uma pessoa só, se fosse só a Kate, seria com ES. Como somos nós, é a mesma coisa que o we, W-E, então a gente vai usar sem nada, tá? Agora, o Mark. Mark é a mesma coisa que he, é ele. Para ele, eu uso don't ou doesn't? Quem é que olha lá na tabela? A tabela que eu digo é essa aqui, ó. Tá? Olhar aqui, ó. Para ele eu uso doesn't. Bom, então tá. Então vamos lá. Doesn't. E se eu uso does, ou don't, ou do, eu não vou usar nada junto com o verbo. É isso que tem que fixar, tá? Para fazer pergunta aqui, do ou does, muito bem, é um desses dois. Your friend. Your friend é teu amigo ou tua amiga. Também é ele ou ela. O que é que eu uso com ele ou ela mesmo? Does, né? Se eu vou usar o does, o outro verbo vai normal. Com I, o que eu uso com I? I often help or helps my mom. Eu frequentemente, essa aqui é a palavra frequentemente, ajudo a minha mãe. Lembrando que isso aqui não é plural, né? Esse S aqui não tem nada a ver com plural, bem pelo contrário, nós estamos falando de ele não é plural. Né? Eu vou dizer help porque I é aquela primeira lá de cima, né? Que a gente não usa nada. My dad never do or does the shopping. Meu pai nunca, se é meu pai, é ele. Com ele eu uso does. Where, agora, you, com you eu uso o que mesmo? Do. Where do you spend your holidays? Onde tu passa as férias? Com a Helen. Helen é ela, né? Vacuum é aspirar. Então, Helen vacuums the carpet once a week. Depois, do or does Jim? Jim é ele. Para ele eu vou usar does. Does Jim? E aí o verbo fica normal. Walk his dog in the evening. Tim and Paul. De novo, eu tenho que pensar quem são as pessoas, né? Tim and Paul. O Tim and Paul são eles. Para eles, eu vou usar do ou don't. Na verdade, tanto faz, né? Só que numa frase positiva, eu não uso do. Como essa frase é negativa, então eu só posso usar o don't, né? Lembram que quando é frase afirmativa, a gente não usa nada, só aparece o verbo? Pois então, Tim and Paul don't play the guitar, eles não tocam guitarra. They, para they eu vou usar do they
listen to rap music, e aí finish. E vamos verificar se tem alguma coisa errada. Parece que tá tudo certo, 10 de 10, que alegria, né? Voltando lá para fazer outro exercício. O próximo. Tá tudo tranquilo até aqui? Estão entendendo tudo? Sim que é bom. Qualquer coisa, é só me parar, tá? De novo, o mesmo tipo de exercício é só para a gente realmente fixar bem, tá? Isso aqui bem bonitinho, cheio de figurinhas para agradar a gente, né? Então, de novo, clicar na resposta correta. Esse aqui diz até que é um teste, mas não é, tá? Todos são, na verdade, porque todos dão respostas ali, né? E dão um score para nós. Então, a Susan, agora eu vou esperar que vocês me respondam, né? Susan, é she, é ela. Para Susan, drinks ou drink tea in the morning? Drinks, né? Porque a gente está falando dela. Isso, pode escrever no chat, se não quer abrir o microfone. Se quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. My sister. My sister também, eu tô falando ela, né? My sister doesn't or my sister don't? Ah, tudo bem, Luciano, não tem problema. E aí? My sister é a mesma coisa que she. Doesn't ou don't? Doesn't. Muito bem. Laura and Peter. Laura and Peter são duas pessoas, são eles, a Laura e o Peter. Goes or go? Go, porque são eles. Só o Luciano está fazendo. Eu espero que os coleguinhas também estejam, hein? Argel, Márcio, Ellen, Elton. Não esqueçam de colocar presença ali na aula, tá? Do or does you like sausages? Quem é que gosta das linguiças, da salsicha aí? Do you or does you? Eu vou usar does or do com you. Do, very good, Helen. What does you or what do you? De novo, com you eu uso o quê? Acabamos de usar, né? Do de novo. Where does Annie and Laura live or where do Annie and Laura live? Olha só, já tem até uma dica aqui na resposta, né? They. Então, a gente vai substituir Annie and Laura por they na nossa mente e vai pensar o que eu uso com they. Does ou do? Do. E aí a resposta vai ser they live ou they lives in London? Live. Muito bem. The rabbits. Very good, Ageu. The rabbits, os coelhos, estamos no plural aqui, é a mesma coisa que they. Likes or like carrots? Os coelhos, they. Like, porque são os coelhos. Muito bem. My cat, agora é o meu gato. O meu gato é a mesma coisa que eat. Like ou likes fish? Likes, porque a gente está falando de eat, né? Ou quando é um bichinho de estimação, assim, da gente, tipo, a gente tem um cachorro neto, né? Então, a minha filha tem um cachorro, o Boris, que é como se fosse um filho, assim, né? Sabe aqueles bichinhos que a gente cria, assim, dentro de casa, coisa e tal, que a gente se apega muito? Então, daí a gente pode dizer he ou she, tá? Mas se não, é it. Se é um animal que eu não conheço, é it. Se é um bichinho de estimação, a gente pode até dizer ele ou ela, né? E, curiosidade, uma outra denominação que a gente dá para o she, que é ela, é navios. Os marinheiros são tão apegados às suas embarcações que os barcos e navios eles chamam de she. She the boat, she the ship. Interessante, né? Dá um ar de humanidade
para a embarcação. Agora aqui, para a gente terminar esse, it sleeps or it sleep in the kennel? Então, estamos falando do cachorro aqui, que eu não conheço, né? É o cachorro, it sleeps ou sleep in the kennel. Se é it, eu preciso usar o S, né? Sleeps. Bom, agora então falando do nosso final de semana. Então, my parents don't work or doesn't work at weekends. De novo, não se preocupem com o que está depois, tá? Mas é trabalho no final de semana. Os meus pais são eles, né? Seriam they. E para they eu uso don't ou doesn't? Aguardo respostas. Don't, very good. We often go or goes? Nós estamos falando de we. Ah, eu tô no antes ainda, Luciano. We often go. Vou fazer isso então. Ai, deixa eu ver o que o Luciano tinha botado ali. Espera. Que o Luciano já está na próxima. Play. Então tá. I play hide and seek with my sister. Tá bem? Não, não tem problema. Vamos lá. Bah, Márcio. Então, vou te dar uma dica, tá? Vou parar aqui para dar uma dica para o Márcio, que sempre é bom a gente dar uma retomada. Olha só. Isso aqui é lá do Moodle, tá? Então, nós vamos falar hoje do presente, né? Então, de do ou does, que é o que a gente usa para formar o presente simples, certo? Então, a grande sacada disso é o seguinte: o do e o does, eles não têm significado e eles só vão aparecer na frase quando eu estiver falando que não ou quando eu estiver fazendo uma pergunta, tá? E aí eles vão aparecer como? Como don't ou como does, tá? Ou como do, né? O don't, o doesn't, ou do e does, certo? Bom, don't, do not, doesn't, does not, tá? Quando que eu uso o does? Só quando eu falar de he, she, it. Os outros todos eu vou usar o do, certo? Ou don't, se for negativa, ou do para fazer pergunta, does, he, she, it para fazer pergunta aqui. Só que tem um único porém aqui, a única dificuldade que há é que quando eu estou fazendo uma frase afirmativa, eu quero dizer, eu vou ao supermercado, I go to the supermarket, ó, eu não coloco do nenhum, tá? Mas se eu quero dizer que ele vai ao supermercado, eu preciso dizer com ES ou IES, que é o que tem o does dentro aqui, né? Então, eu vou dizer que he goes to the supermarket, ele vai ao supermercado, certo? Então, por isso que muda, ó. Então, quando for he, she ou it, eu uso o ES ou S ou IES no verbo, tá? Para dar o significado, para dizer que é terceira pessoa. Porque do e does, a princípio, quando ele é usado como assim um verbo auxiliar, que ajuda a fazer negação, ajuda a fazer pergunta, ele não tem significado. Depois a gente vai ver que ele tem sim, né? Mas por enquanto é isso. Vou voltar para lá então para a gente continuar. Então, my mother é a mesma coisa que she. E para she, usava o do ou o does? Usava o does. Então, eu preciso usar o S, né? My mother draws picture and my father é ele lê um livro. Qual que é para ele? Read or reads? E aí, gente?
Se é ele, é a mesma coisa que usar o he, né? E aí tem o S, reads. Our dog é a mesma coisa que o it. Like or likes running? Likes, very good. On Sunday, I do or I does my homework. I do. Mas eu não tinha dito para vocês que o do não tem significado? Pois é, ele não tem significado quando ele é um verbo auxiliar. Aqui, nesse caso, ele é o verbo que está tendo sentido na frase, né? Aos domingos eu faço o meu tema, é o verbo fazer, né? Minha tarefa de casa, meu tema. Então, daí eu vou conjugar ele como qualquer outro verbo e ele vai ter o significado e vai estar em outra posição ali na frase, tá? Então, não tem nada de errado nisso, porque ele pode também ser o verbo de significado, certo? O verbo fazer. Inclusive, se eu tiver perguntas ou negações, eu posso usar daqui a pouco 2 vezes o do. Ele sendo verbo auxiliar, sem significado nenhum, só me ajudando a fazer a pergunta, e o outro como verbo fazer. Por exemplo, o que tu faz no final de semana? Se eu perguntar isso, né? Eu vou perguntar, what do you do on weekends? Tá? Então, vai ficar 2 vezes o do. O primeiro não tem significado nenhum, ele só está ali para dizer que a frase está no presente. E o segundo é o verbo fazer, para dizer o que eu quero com essa frase, certo? Seguindo. My sister, minha irmã, plays or play with her toys. Minha irmã é she plays with her toys. We helps mom in the kitchen. Nós, help or helps? Vamos lá, gente, força, tá no fim. Quem tem dúvida, vai olhando lá na tabelinha essa aqui, né? Tem que estar isso aqui bem à mão. Eu não consigo colocar as 2 coisas aqui na tela, né? Mas olha lá. Se é we, não tem S, então o verbo é normal. Esse é o exercício que tem que fazer. Então, we help mom in the kitchen. Dad, que é o pai, então é ele, usually washes or wash the car. Vai lá para a tabelinha, olha, o ele, he, eu coloco S. Então, volta lá, né? Washes the car. E I love or loves our weekends. I love. Eu amo os finais de semana. Estou amando os finais de semana aqui em Sapiranga e na região. Como tem coisa maravilhosa para fazer por aqui, gente. Estou descobrindo cada coisa uma melhor que a outra. E incrível. Esse final de semana, esse feriadão, eu descobri Rolante, que eu não conhecia. Você já fora Rolante? Já, né? Com certeza, porque tão pertinho. Vamos ver o que está errado aqui. Acho que está tudo certo. Ó, 10 de 10. Muito bem. Como eu tinha dito antes, isso aqui é exercício de aula, então não se preocupem em colocar em lugar nenhum. É para fazer só, tá? Vamos fazer mais um, então, juntos? O meu não carregou aqui, vamos ver. Carregando. Deixa eu ver o que deu aqui nesse. O que ele não gostou desse aqui? Não quero abrir. Porque agora vai. Tá. Agora sim eu consigo compartilhar com vocês. Internet, às vezes aqui também, muita gente usando. Dá ruim. Então, é um quiz, né? Então, um exercício de perguntas e respostas, né? Tem 15 perguntas aqui e a gente vai marcar
qual que a gente considera a correta e vai indo aqui em cima, tá? Então, we tea every day. Nós tomamos chá todos os dias. Mas mesmo que seja nós, que está no plural tomamos ali, em inglês não é assim que funciona, né? Porque o S no verbo a gente já sabe que é para ele ou ela, não é para nós. Para nós eu vou usar a palavra drink. Muito bem, correct. Vamos para o próximo. Next, aqui em cima. Olha um bichinho aqui. Frank. Frank é ele. E aí, study or studies biology? O Frank, eu vou dizer que ele studies, né? Vamos para o próximo. This duck, esse pato, tem cores bonitas. Bom, às vezes o verbo é irregular. Isso quer dizer o quê? Que ele vai mudar um pouquinho, né? Então, por exemplo, have, em vez da gente colocar um S aqui, a gente tira o VE e coloca um S direto. Então, vai ficar has, né? This duck, esse pato, se a gente for substituir, vai ser it, né? It has beautiful colors. Depois, many shops fecham. Muitas lojas fecham às 7, né? Então, se eu estou falando das lojas, shops, lojas, eu vou dizer que close, né? Porque são várias. Se fosse uma loja só, Luciano, seria sem S. Seria, aliás, isso, shop, né? E não seria many, seria the shop. Mas não tem importância, vamos lá. A woman never, uma mulher, ó, a woman, uma mulher, cuidado, né, que isso aqui é singular, never, uma mulher nunca diz sua idade. Mentira, eu digo, eu tenho 44, bem feliz. A woman never says her age. The gardener, o jardineiro, corta a grama. The gardener é ele, então, cuts the grass. Pois vocês podem fazer de novo aí, né? Storks, que são as garças, né? Fly, or flies, south in winter. Voam para o sul. Nós estamos falando de vários bichos, embora a imagem tenha um só, são vários. Então, vai ser fly. Voa no inverno. She goes to the beach in the summer, porque, né? Ela vai. Então, olha só, se eu marcar errado, ele já vai dar errado aqui, viu? Por isso que é bacana esse exercício que a gente, de correção rápida, né? Não precisa ficar esperando pela professora. My father, meu pai, viaja para a Espanha 2 vezes por ano. My father travels to Spain twice a year. E depois, a penguin swim very well. A penguin, um pinguim, é um só. Então, se é um, é a penguin. Ah, é um só, né? E é ele. Deveria ser com S. Só que não, porque em inglês, essa palavra aqui não existe. É o único que não é. Ó, é esse aqui. É uma exceção, tá? Porque, na verdade, o can também é um verbo auxiliar aqui. Mas aí a gente vai ver isso em outra feita. The cat é a única exceção, o único pega-ratão ali. The cat catches the mouse. O gato pega o rato. The cat é um gato, né? É ele, ou it, catches. Ele marcou 90% ali, né? Próximo. This girl tá chorando. Out in fear, chorando de medo. This girl, essa menina, ela cries out in fear. O próximo. This woman, essa mulher, ou mulher, hein? Dirige o caminhão. This woman drives a lorry. Dirige um caminhão. Muito bem, as mulheres super poderosas aí. A gente pode ser o que a gente quer, né? The boy kisses the girl. Então, o menino beija
A menina. E o último, vamos ver se a gente acerta. I brush my teeth 3 times a day. Eu escovo os meus dentes 3 vezes por dia. Ele deu erro ali porque a gente marcou errada para ver como é que ficava, né? Por isso que ele deu 93%, certo? Então, voltando lá para o curso, né? Para eu poder explicar para vocês, então, qual é a tarefa para entregar. Até porque é uma tarefa que vai valer 4 pontos. Então, importantíssima, né? Além de vocês colocarem aqui a presença de vocês, tá? Que ajuda bastante. Coloquem a presença lá ainda hoje, para não ter problema. A tarefa para entregar aqui, vocês enxergam muito diferente de mim, tá? Mas é o seguinte, vale 4 pontos dos 10, né? Os outros 6 pontos serão as tarefas de aula que vocês normalmente entregam, como, por exemplo, aqui, né? Onde diz atividade para entregar, né? Somente respostas, tá? Somente respostas. Atividade para entregar aqui dos numbers, posta um print, tá? Então, isso aqui são as atividades que eu vou avaliar os outros 6 pontos. Para hoje, vocês vão ter até o dia 3 de março, então 2 semanas para fazer, mas não deixem para a última hora. Eu coloquei mais tempo porque eu acho que é uma atividade que talvez exija um pouco mais de vocês, de pesquisa até. Eu gostaria que vocês fizessem um vídeo curto, tá? Ou um podcast, que é um áudio, né? Com no mínimo 40 segundos e no máximo 1 minuto e 30, sobre a tua personalidade favorita, a tua pessoa, tá? Pessoa favorita no mundo aí, tá? Então, por exemplo, vocês podem escolher o Nego Di, se vocês gostam do Nego Di, pode escolher a Anitta, pode escolher o Pato Donald, pode escolher a esposa, pode escolher a prefeita, pode escolher quem vocês quiserem, tá? Só que tem que ser uma outra pessoa, ou um personagem, não tem problema também. Pode ser o Michael Jackson? Pode, só que vamos fazer de conta que ele está vivo. Por quê? O que eu vou avaliar nisso? Se vocês sabem falar de alguém no presente, tá? Que é essa nossa matéria. Então, lembrar de usar os verbos na terceira pessoa, do tipo assim, ó, ele ama cantar, he loves singing, she's beautiful, he lives in the USA, posso dizer idade, né? Então, se fizer todas as atividades que eu propus hoje de novo, e né, com mais o resto todo que você sabe, vocês têm subsídios para formar frases para poder fazer esse vídeo curto ou esse áudio com no mínimo 40 segundos, tá? É para ser curtinho mesmo. Eu uso uma ferramenta para fazer o podcast que é o Anchor. É bem fácil de usar, aí a gente consegue colocar música de fundo, consegue botar umas bobageiras, assim, é divertido de fazer também. Acho que a gente pode ir além do que só o inglês, né? A gente pode aprender a fazer alguma coisa interessante também na aula que sirva para o resto da nossa vida. E não só o inglês, que é óbvio que serve para o resto das nossas vidas também, tá? Então, o que precisa cuidar aqui? É falar de alguém no presente, tá? Esse vídeo curto, vocês não precisam aparecer no vídeo. Vocês podem fazer lá com as bonecas das crianças, vocês podem montar um PowerPoint. O que eu preciso é ouvir a voz de vocês. Tá? É uma tarefa individual. Então, ouvir a voz de vocês narrando esse vídeo, dizendo, né, ó, sei lá, bota lá a imagem do Michael Jackson, e aí vocês vão dizer que ele é o Michael Jackson, ele é um cantor, porque eu quero no presente, né? Ele mora nos Estados Unidos, ele canta música pop, ele dança muito bem, coisas assim, tá? Para facilitar, escrevam no papel as frases que vocês vão dizer, o que vocês vão ler. E aí vai da capacidade técnica de cada um, né? Nossa aula tem que ser bem democrática, tem que ser para aqueles que estão vendo inglês pela primeira vez, e aí vão conseguir fazer frases curtas assim, e tá perfeito, vão ter os 4 pontos, ou para aqueles que já fazem inglês há 20 anos, né? E que já foram viajar para os Estados Unidos todas as férias aí, então sabem muito bem comprar tudo lá em Miami. Então, para esses também serve a nossa aula. Então, essas pessoas que sabem mais, vão colocar mais aí, que também vão ganhar os mesmos 4 pontos, tá? Dúvidas? Dúvidas?
Bom, vão surgir dúvidas na hora de fazer, com certeza, né? Aí vocês me chamam, tá? Ok. E é isso por hoje, então, minha gente. Nos vemos semana que vem, quarta-feira, para a nossa penúltima aula, e depois dia 3 a nossa última aula. Então, não faltem. Ok? Have a very nice week. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Professor, Yes. eu queria só fazer uma pergunta que na semana passada teve aquele trabalho que era para tirar um print ali. Isto. Pois é, e eu fiz ele, eu não sei, acho que até me enviei lá, eu fiz ele, aparentemente estavam certos, né, a escrita. Aí eu dei espaço, eu dei nos traços, que tinha os traços ali, eu dei espaço. E aí deu erro, né? Sim, ele deu erro nas 2 vezes, eu fiz ele 3 vezes até. Eu dei com espaço, eu botei em letra maiúscula, eu fiz... Ah, não te preocupa. Ele deu erro nas 3... Aí eu tirei tá, print dele assim mesmo. Uhum. Eu tirei print dele assim mesmo e te enviei. Disse, eu vou mandar para o senhor, de repente ela acha um erro, alguma coisa ali que pode ter ficado. Isso. A Ellen estava me dizendo isso agora também. Eu vou abrir o teu, tá, Ellen? Pode ser? Só para mostrar aqui para o pessoal. Isso aí é um bug do sistema. Tá? Então, vocês não se preocupem, porque o sistema é bobo e ele não sabe. Pois é, eu dei ali espaço. Eu achei que pudesse ser tipo ali, que nem tu escreve uma palavra, tem o traço e a outra palavra. Aí eu dei espaço no traço. Por exemplo, da Ellen, eu estou enxergando isso aqui. Aqui está tudo certo, tudo certo, tudo certo. O que ele deu errado? Ah, tá, aqui tem uma letra errada, mas isso não invalida, entendeu? 93 está perfeito. Só que aqui, por algum motivo, ele queria que tivesse um hífen no meio, mas está certo. 67, 102, está tudo certo. Eu botei hífen, ele deu errado em todas. Todas elas eu botei hífen, ele deu errado em todas. Mas eu não vou considerar os vermelhos aqui, eu vou olhar direitinho, não se preocupem. Ah, então tá. Não, porque eu tirei da minha print e veio igual, então. Viu? Não foi só o teu. Eu brigo da Ellen aqui, que foi o primeiro que apareceu, mas também com esses erros que não são erros. Isso aqui tá tudo certo. Tá. Eu tô vendo. O único errinho é que tem que No meu também deu isso daí. Acho que dá no de todos. Não, tranquilo então. Então, fiquem bem tranquilos, tá? Que eu vou arrumar isso. Tá bom, então. Até mais. Então tá, gente. Se era isso, então... Um abraço para vocês, bom final de semana, se cuidem nessa semana curta aí. Tá bom, obrigado igualmente.